E aí, meninas, tudo bem? Obrigada por terem vindo. Esse papo vai ser bem descontraído. Eu vou mostrar um pouquinho de como eu faço as mentorias, como eu ah, tanto ajudo outros designers ou outros migrantes para a área e tal, quanto é algo que eu uso para o meu dia a dia. Então, isso surgiu também da minha forma de ver a minha carreira e muito do que eu aprendi e estudei nesse meio tempo. Não é, tipo, não precisa ser seguido como a risca. São ferramentas para ajudar, mas não são obrigatórias. E, tipo, a ideia é entender a gente primeiro, para depois pensar para onde a gente vai, certo? Podem levantar a mãozinha quando tiverem dúvidas, podem abrir microfone sem problemas. Se eu ficar olhando meio entre as duas, meio de lado aqui, é porque eu tô com duas telas, então às vezes vou olhar para cá para ver se tem a carinha de vocês, ou se tem alguém me chamando, e a outra eu vou olhar para a apresentação, tá? E basicamente é isso, é uma pequena introdução, tá? Daí vamos lá, designer que é designer principalmente de produto, faz no Figma apresentação porque esqueceu como usa Illustrator, essa é a vida, tá? E daí é isso, um resumo da minha pessoinha. Hoje em dia eu sou lead lá no Ebanks, do time principalmente de B2B. Eu sou líder também aqui no Ladies, principalmente no projeto de Girl Talk Meeting in English. Então, se algum dia vocês quiserem arranhar o inglês, destravar o inglês, participem dos eventos, que eu estarei lá também. A Débora, outra líder aqui de Curitiba, costuma dizer que eu sou a pessoa polêmica, então as pessoas normalmente se divertem com a minha pessoa. Eu sou mentora de design, como eu falei, eu ajudo juninhos, imigrantes de carreira e até outras pessoas com um pouco mais de experiência a se encontrar e evoluir ali. Eu tenho mais de 8 anos de XP em design, de experiência em design, 7, um pouquinho mais, só com interface, experiência, etc. Então, já passei ali por muita coisa, desde agência de publicidade, até agência web, até fábrica de software, consultoria e empresa de produto. Então, já fiz um pouco de tudo nessa vida. Nerd, autoexplicativos, dá para ver até pela minha fotinha aqui, né? Eu coleciono Funko Pop, então vocês verem esse monte de caixa aqui atrás de mim, é isso, um pouquinho da minha coleção. Eu tenho 2 dogs e logo vai ter minha terceira filhota, vou pegar no carnaval, estou ansiosa. E eu sou neurodivergente, tenho TDAH, então se eu começar a falar rápido e me atropelar, por favor, me interrompam, que às vezes acontece, tá? E antes de qualquer coisa, assim, tá? A gente tem essas ferramentas, mas é aquilo, tem algumas diquinhas para ajudar que as ferramentas possam ajudar você também. Que é, primeiro, seja sincera consigo mesma, né? Tipo, faz parte, assim, a gente ter aquele olhar crítico sobre nós mesmas. É importante, dói, faz parte, mas é importante. A gente sempre vai ter o que evoluir, a gente nunca vai ser perfeito em tudo, e tá tudo bem. Por exemplo, eu sou uma negação UX Writing, e eu vou continuar sendo uma negação UX Writing. Eu fiz curso lá na HAL, aquele estendido ainda, e não consegui muito. Eu vi que, na verdade, tem tanto detalhe que eu prefiro não chegar, não me aprofundar, porque tem outras coisas que eu gosto mais. E, tipo, você vai ter, se você nunca trabalhou na área, você vai ter experiências anteriores. Seja voluntariado, seja atendendo público, seja fazendo serviço comunitário, toda experiência que você teve de lidar com pessoas, de trabalho, de interagir com outras pessoas, são importantes para você. Elas são diferenciais seus, você aprendeu coisa lá, então valorize isso. Evolução de carreira não é uma corrida, cada um tem seu próprio tempo ali. Se o fulano conseguiu estar como
sênior em 4 anos, não quer dizer que você precisa seguir o mesmo caminho. Na verdade, eu até questionaria essa pessoa. Ou ela é um pequeno gênio, ou ela atropelou algumas coisas. Então, tipo, eu olharia assim meio, deixa para lá, deixa eu fazer o meu caminho aqui, que é mais fácil, eu tenho controle, eu entendo o que está acontecendo comigo, tá? Não tem certo e errado, tem o que faz sentido para o seu momento e objetivo, então uma hora a gente vai falar de prioridades, e prioridades podem mudar. Por exemplo, você está trabalhando num lugar que você tem mais oportunidade de research do que interface. Então, você pode mudar a sua prioridade para aproveitar aquele momento e focar em skills de research naquele momento. Está tudo bem. O que importa é você aproveitar a jornada ali da melhor forma. E o processo de evolução é longo. E você precisa estar focada para dar certo. É aquele negócio, a gente pode fazer um plano, a gente pode priorizar, a gente pode entender tudo, mas no fim, se você de fato não dedicar seu tempo ali, mesmo que seja um pouco, as coisas não saem do lugar, as coisas não mudam. Então, parece meio clichê, mas é importante. Deixa eu respirar um pouco. E daí, primeiro, vamos falar de carreira, tá? Por favor, se alguém entendeu a referência, me fala. Porque eu sou dessa piadista, desculpa, não consigo me segurar. E primeiro, quando a gente olha em carreira, existem 3 tipos principais hoje em dia, tá? Que é a Y, que você primeiro passa de assistente, analista, vários níveis dentro de analista, então júnior, pleno e sênior. E quando você chega no sênior, você escolhe ou a gestão, ou se você continua como especialista. Especialista é aquele cara que continua trabalhando por exemplo, no design, ele continua trabalhando no dia a dia do produto, e a gestão, ele realmente para de trabalhar no dia a dia do produto e olha para as pessoas. A gente tem a INW, que é meio que uma derivação da Y, em que além de você ter o caminho de especialista, o caminho de gestor, você tem de líder técnico. Então, você se torna ali uma pessoa que vai dar apoio para as pessoas, tecnicamente, vai ajudá-las a evoluírem, mas não necessariamente vai cuidar das burocracias que a gestão tem que cuidar. E a carreira em I, normalmente, é a empresa que só tem um caminho depois você se torna sênior, que é o da gestão, tá? Até aqui tudo bem? Eu acho que sim, né? E depois vamos falar de senioridade, né? É aquele negócio. Para chegar nos caminhos da gestão ou do especialista, a gente tem que primeiro trilhar um caminho ali de passar de assistente ou estagiário ou trainee para júnior, não necessariamente nessa ordem, para pleno e sênior, certo? E daí, assim, tem aquele meme ali, né? Que quando você é júnior, as pessoas ficam putas com você. Quando você é pleno, ninguém fica puto, mas também você não fica puto. Tá tudo bem, né? Você literalmente está pleno. E se você é sênior, é porque você é a pessoa que fica puta, certo? Eu costumo dizer que o especialista, quando você resolve ser especialista, você vira o cara que cansou de ficar puto e vai tentar resolver as coisas, porque é o que sobra para o especialista. Assim como o gestor também, ele não tem mais o direito de ficar puto. Exatamente, ele não tem mais o direito de ficar puto, porque ele vai ser a pessoa que vai lá falar para o sênior, não fica puto, vai lá ajudar o Juninho. Então, essa é a carreira, assim, é uma boa forma de explicar. Mas, se for olhar da forma menos piadística da coisa, o júnior, a gente espera que seja uma pessoa com 100 experiência ou com pouca experiência na área, tá? Não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem 15 anos de design digital, quando resolve mudar para UX, tudo aquilo que teve antes foi anulado. Não, não é isso. Mas estamos falando da área específica que você está, tá? E precisa de ajuda na maior parte do tempo. Então, por exemplo, é a primeira vez que ele vai fazer discovery, que ele vai fazer uma pesquisa, ele vai precisar de alguém ajudando. A gente sabe disso. O pleno é aquela pessoa com já alguns anos de experiência, certo? Ele precisa de ajuda ainda, mas algumas vezes, a maior parte do tempo ele está fazendo as coisas, está entregando bem, se virando bem, certo?
E o sênior é aquela pessoa com muitos anos de experiência, ela sabe trabalhar bem com qualquer ferramenta que tiver, em qualquer contexto, tá? É muito tipo, o que a gente espera quando contrata uma pessoa de cada nível, tá? Desculpa, mas tá, isso é meio genérico, meio clichê, sabe? Mas tem uma forma de pensar melhor, né, nesses níveis. Então, tipo, pensa aqui, o júnior é aquela pessoa que a gente precisa que esteja desenvolvendo hard skills. Ele tem pouco conhecimento, ele tem pouca experiência, mas ele tem que ter conhecimento das ferramentas, dos processos, das coisas que envolvem aquele profissional, certo? E as soft skills, elas estão ali, elas vão ser desenvolvidas, mas elas não são o foco para aquele nível, né? Para o júnior. O pleno, ele precisa desenvolver pensamento crítico, evoluir a interação dele com outras áreas, ele tem que saber, por exemplo, convencer pessoas do porquê o trabalho dele é importante, convencer por que a gente vai fazer X, Y, Z, escolher, ajudar a escolher porque vai ser X, Y, Z, e, ou seja, o foco é nas soft skills, mas as hard skills ele vai continuar desenvolvendo, mas ele já tem uma boa experiência do nível júnior dele ali de hard skills, então o foco muda um pouco, certo? E daí o sênior é aquele cara que já está de boa com hard soft skills, ele tem que mais refinar ali esses dois lados, e usar do conhecimento e experiência que ele tem em novos contextos. Então, tipo, puta, uma empresa nova, um projeto novo, um produto novo, é pro cara sênior, que ele vai lá e vai fazer tudo sozinho. E ele sabe como fazer tudo de boa, né? E o sênior já tem que começar a ajudar outras pessoas com menos senioridade, ele vai ser a pessoa que o Juninho e o Pleno vai buscar ajuda, e ele já tem que pensar ali nos próximos passos, se ele quer a gestão, se ele quer ser especialista, o que vai acontecer com ele depois. Mas não é obrigatório. Tem gente que só descobre no susto. Eu, por exemplo, até alguns meses atrás, eu achava que ia ser especialista. Daí me surgiu a oportunidade de ser lead e eu topei. Então, nada que eu tinha pensado até aquele momento se continuou verdade, né? Então, acontece. Até aqui tudo bem? Se não levanta a mãozinha no Zoom, então tá tudo bem. Mas tá. E as ferramentas que eu falei, né? Lá no comecinho, que eu usei na introdução. Vamos falar delas, então. Se vocês quiserem pegar um caderninho, anotar, tranquilo, tá? Eu mesma UX. Também, se vocês entenderem as referências de cada um do nome das ferramentas, vocês vão me deem um salve depois. A primeira é um momento de autorreflexão. Então, tipo, a gente precisa entender ali um pouco do que se tem de caminhos dentro de UX, no nosso caso aqui, né? Pode ser de writer, pode ser researcher, pode ser PD, pode ser só UX design, pode ser só UI design. Independente do que tiver dentro de UX, para funcionar, tá? E, tipo, pegar essas skills e soft skills e elencar elas dentro de colunas. Então, pontos fortes, pontos a melhorar, pontos fracos e objetivos, tá? Independente de que ferramenta vocês queiram usar, a ideia é, por exemplo, deixa eu passar para o próximo que tem exemplos. Por exemplo, pontos fortes, pesquisa quali, falar em público, daí pontos a melhorar, que é aquele negócio que você está no processo para melhorar, você sabe que você não está no zero, mas tem muito chão para você chegar a dizer que é o ponto forte seu. Por exemplo, ali, pesquisa quant e apresentações. Pontos fracos é aquele que você tem zero conhecimento ou skill para aquilo,
e você precisa focar naquilo para levar para pelo menos a melhorar, tá? Por exemplo, dinâmicas e interface. E objetivos, como eu falei lá no comecinho, é algo que eu uso para mim mesma, que é tipo, eu elenco os meus objetivos de vida, de carreira, etc., para me motivar a continuar as 3 coisas que tem antes. Então, por exemplo, trabalhar na área, viajar o mundo. O meu tem, por exemplo, morar fora do país. Então, eu olho para aquilo todos os dias e falo, eu preciso fazer essas outras coisas para que melhorar esses outros pontos, para que eu consiga isso um dia. Então, por exemplo, lá está a melhorar o inglês. Então, por isso que eu falei, entender a si mesmo, entender o porquê das coisas e o que das coisas, para focar da melhor forma, né, nos seus objetivos, tá? Se, por exemplo, você está ainda se descobrindo no UX, ainda não tem certeza ali do que você quer, está conhecendo as áreas, é importante que você faça primeiro a pesquisa sobre as áreas, sobre as possibilidades, e monte esse board. Por quê? Por exemplo, você viu que você gostou de Product Design e de UX Research, tá? O UX Research, ele vai ser uma parte do processo de Product Design. Então, querendo ou não, se você focar o seu board em Product Design, você estará esbarrando em UX Research também, indiretamente. Então, é uma forma também de você juntar as duas coisas, tá? E você pode usar, por exemplo, vaga de emprego, tipo, cases da área que fale, eu usei ferramenta X, Y, nessa etapa eu fiz, por exemplo, desk research. Daí você pega essas palavras-chave e coloca no seu board, tá? E daí, para essa ferramenta, tem esse meio que diagraminha aqui, por isso que eu tinha falado muito sobre níveis ali. Por exemplo, o Júnior, foque em tópicos grandes da sua área, como User Interface, pesquisa quant, apresentações, Design Thinking. Por quê? A gente espera de um juninho que ele esteja dedicado a hard skills. E quando você tem pouca experiência, tem mais tempo mais só estudando do que outra coisa, fica mais fácil você olhar o todo e entendendo, pelo menos superficialmente, o que tem naquele todo, porque são muitas coisas, né? Daí, como pleno, lembra que eu falei das soft skills? Então, o seu board teria que estar mais voltado para soft skills, porque os macro assuntos você já olhou, e você vai focando, como você já está, como pleno, já está mais conhecido desses grandes tópicos, fica mais fácil você explorar menores tópicos dentro de cada um deles. Então, por exemplo, dentro de pesquisa quant, a gente tem surveys. Dentro de pesquisa quali, a gente tem entrevista com o usuário. Então, você viu que entrevista com o usuário é esse ponto fraco de pesquisa. Daí você foca nela. Além das soft skills. Então, por exemplo, conversar com stakeholders, gerenciamento de tempo, apresentações no sentido de como falar em público, coisas do tipo. E daí, quando sênior, como eu falei, você está lá dividido entre hard e soft skills, está refinando as duas, e já vai pensar nos próximos caminhos. Então, você segue a mesma vibe do pleno, de pegar assuntos menores nesses grandes tópicos, e já vai inserindo essas outras coisas que acabam entrando dentro de cada um desses tópicos que vão vir para os próximos caminhos. Então, se você prefere gestão, você vai ver uma escutativa, se você quer ser mais especialista, vai buscar mais como é o impacto de um especialista na questão organizacional, desculpa.
Então, entra muito nessa vibe de refinar o que já estava nos outros passos, né? E uma diquinha para todos os níveis, que é conversar com uma pessoa da área e pedir para ver se ela te ajuda. Ela ouve você contando sobre a sua carreira, sobre suas dúvidas, etc. E pedir ajuda para preencher esse board. Por isso que eu falo que é muito uma base de... desculpa. Droga. É muito uma base de mentoria. Porque, por exemplo, se você senta com um mentor, o que eu faço normalmente com os meus mentorinhos? Tamine está aí, ela é uma das minhas mentorinhas. Eu sento com a pessoa e peço para ela contar a minha história, a história dela, na verdade. E daí eu vou ajudando a identificar skills que ela teve em experiências anteriores, conhecimentos que seriam legais para uma pessoa juninha, por exemplo, saber falar isso para a pessoa e perguntar: você já estudou sobre? Você já viu sobre? Por isso que é legal uma conversa com uma pessoa da área, que ela te dá um caminho assim, para preencher, sabe? Ela dá highlights. Então, é uma forma de também ter essa ajuda para não ficar tão perdido também, só usando vagas e tal. Não estou fazendo jabá da minha mentoria, tá? Eu só estou realmente falando a diferença que faz você conversar com alguém da área quando você está preenchendo esse board. Tá, depois de tudo aquilo, essa primeira parte vocês entenderam? Conseguiram anotar a estrutura do board? Se quiserem, né? Obviamente. Tá bom. Daí, agora que a gente já sabe o que a gente tem de pontos fracos, pontos fortes, de pontos a melhorar, a gente tem que priorizar, porque, né? É aquele negócio, já ouvi muito isso nessa vida, que é de quem prioriza tudo não prioriza nada. Então, tipo, eu sei que no começo é difícil, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar, que a gente fica, meu Deus, por onde eu começo? Então, o primeiro Bird é justamente para ajudar nisso de onde começa. E daí, o principal nessa etapa aqui é focar para os pontos a melhorar e pontos fracos. Se você já tem seus pontos fortes, você agarre nele e use de formas para você convencer o entrevistador, por exemplo, a te contratar. Aquilo lá é mais para você se conhecer e saber, eu sou foda nisso, eu vou continuar sendo foda nisso e eu vou mostrar para as pessoas que eu sou foda nisso. Mas, né, ninguém é perfeito, como eu falei, então vamos priorizar os outros pontos. Daí, a gente tem a coluna de máxima, alta, média e baixa. Então, é uma continuação daquele board, mas agora pondo os níveis, né? Eu coloquei aqui de observação, lembre-se de usar a referência dos níveis, que é os níveis Junior, Pleno e Sênior, tá? Então, lembra, máxima é aquilo que você precisa resolver e que é importante para o nível que você está ou quer alcançar, tá? Então, por exemplo, você quer a sua primeira oportunidade como UI designer. Então, você precisa priorizar interface, desenvolver interface, wireframes, porque você precisa entender bem como se estrutura um wireframe. E lembrar que alta, ela precisa da máxima para acontecer. A média, ela precisa da alta para acontecer. A baixa precisa da média para acontecer. Então, é uma escadinha. Daí, vamos para o próximo aqui. Aqui tem um pouquinho dessa lógica desse board. Então, tipo, se você olhar aqui, ó, máxima, eu tenho pesquisa quant e dinâmicas. O que adianta eu pensar em formulário se eu não sei a base aqui de pesquisa quant? Então, é uma escadinha. Eu preciso do conhecimento base de quant para entender
quando fazer e como fazer um formulário da melhor forma para, por exemplo, eu tenho os resultados do formulário. Como que eu vou analisar métricas para que faça sentido o que eu passe, o que eu tirei do formulário para analisar aquilo da melhor forma e realmente mostrar que a minha pesquisa quant foi efetiva. Então, é muito esse olhar de tipo, se eu me sinto satisfeito com o tópico principal, eu posso explorar tópicos menores dentro dele. Mas sempre entendendo, sou Juninho, por exemplo. Eu preciso entender os tópicos maiores. Então, vamos focar pesquisa quant, vamos focar interface, vamos focar protótipo de alta fidelidade. Depois eu vou para os menores. Tentar atingir o máximo ali, pelo menos de conhecimento do que se espera do meu nível. Tá? Essa parte é meio difícil de priorizar, mas tentem sempre lembrar, eu preciso do máxima para que o alto aconteça, para que o médio aconteça e que o baixo aconteça. E como eu falei, prioridades mudam, então esses boards são totalmente vivos, em coisa de 3 meses, 6 meses, pode mudar tudo de novo. E daí é bom você revisitar, fazer todo esse olhar crítico de novo e etc. Tá? E daí, diquinhas para o prioridade que cai. Júnior, focar em hard skills e grandes tópicos ali de hard skills na máxima, na alta, tá? E é normal que tenha mais pontos fracos e a melhorar que pontos fortes, tá? Porque você está no começo, você ainda vai ter essa experiência. Mas o que importa é você estar ciente das coisas e, por exemplo, numa entrevista falar, eu sei que eu preciso melhorar research, mas eu estou estudando, eu queria experiência para me sentir mais confortável com os meus estudos. Beleza, saca? É melhor que você seja transparente com um entrevistador, por exemplo, das suas fraquezas, dos seus pontos a melhorar, do que fingir algo que você não é, ou mentir sabendo, falando, eu sei sim. Daí ele te joga para fazer o rolê e daí você fica, puta merda, eu não sei fazer, e agora? E se eu falar para ele pedir ajuda, será que ele vai me julgar? Entendeu? Essas coisas acontecem. Infelizmente, nem toda empresa, nem todo gestor é maravilhoso. Então, a gente corre esse risquinho. Então, é melhor você ser sincera de primeira, que é mais fácil. Daí, pleno. A ideia é que tenha mais soft skills, em prioridades máximas e alta, e que tenha mais pontos na coluna de a melhorar do que nas outras colunas. Tá? E o sênior tem que ter mais soft skills elencadas das prioridades máxima e alta, mas porque ele vai precisar de outras soft skills para continuar ali no caminho de gestão ou de especialista. E que ele tenha menos pontos fracos do que a melhorar e pontos fortes. Tá? E uma dica para todos os níveis de novo, conversar com uma pessoa da área e pedir para te ajudar a priorizar essas colunas e encontrar essas ligações entre os tópicos, né? Para fazer aquela sequência que eu falei de sênior com, quer dizer, de máxima com alta, com média, com baixa. Então, é realmente um flow assim que faça sentido e que agregue para você e que não te estresse, tá? Primeiro ponto. Até aqui tudo bem? Give me joinhas, eu estou vendo os joinhas. Obrigada. E daí, caçadoras do conhecimento perdido. Por quê? Se a gente tem lá os pontos fortes, fracos a melhorar, se a gente tem toda uma prioridade, a gente precisa saber onde buscar, né, o conhecimento para as coisas. Então, a gente tem que também priorizar, né, o tempo que a gente tem. Porque, às vezes, por exemplo, você está trabalhando o dia inteiro numa coisa que você odeia, por exemplo,
E você ainda tem que estudar no fim do dia, que tortura. Por mais que seja o caminho para você conseguir a sua migração, é difícil. Eu que tenho TDAH, meu déficit de atenção, não me deixa estudar. Então, precisa ser algo que eu gosto pra caralho. Sendo bem sincera, foi eu gostar de estudar. Então, eu uso isso aqui muito para entender quais são as minhas possibilidades para estudar de forma mais inteligente e sem gastar muito dinheiro, né? Porque a gente sabe, dinheiro não nasce em árvore. Às vezes você está ali querendo a sua primeira oportunidade de mercado ou desempregado e você ainda tem que gastar para estudar e conseguir se recolocar no mercado? Não, por favor, não. Então, a ideia é isso, tá? Daí, primeiro, o que você faz sempre? Então, por exemplo, você coloca lá, eu leio artigos, eu vejo vídeos da área, beleza, quase sempre. Eu ouço podcasts, eu vejo lives, às vezes eu faço cursos, porque, né, eu falei, dinheiro não é fácil de conseguir, então às vezes eu faço os cursos, ou quando aparece raramente um grátis. Workshops também, fico às vezes. Quase nunca leio livros e faço network, né? Então, o que eu uso muito de guia para preencher é o que eu faço pela minha carreira, né? Então, você pode falar, eu leio artigos no LinkedIn. Boa, isso é para sua carreira, pô. Você está trazendo conhecimento. Com que frequência? Quase sempre. Tem dias que eu não faço, tem umas semanas que eu tiro uma folga de ler coisa no LinkedIn, mas é quase sempre. Então, beleza, elenca ali, sabe? E daí, com essa visão, você vai conseguir entender, tipo, o que você tem feito, o que você consegue enxergar gaps que você poderia fazer mais. Então, por exemplo, puta, eu nunca leio casos de estudo de outras pessoas, ou cases de trabalho mesmo das pessoas. Seria algo legal para fazer, porque tem muita coisa que se aprende, muitas keywords, assim, palavras-chave, muitos tópicos que podem te ajudar. Então, coloca ali, tipo, tá no seu quase nunca, prioriza para ficar no quase sempre ali. É só uma leitura, às vezes tá lá, artiguinho de 5 minutos no Medium, pode te agregar muito mais do que você investir, por exemplo, 1 hora ouvindo podcast de pessoas falando superficialmente de research, por exemplo. Então, vai muito do dois pesos, duas medidas, né? O que você desprioriza, o que você faz, teria que fazer menos para priorizar algo que vale mais a pena de fazer mais. Então, essa é a ideia, tá? E daí, diquinhas para ajudar nessa parte. Primeiro, aprendizado não tem fórmula, né? Se funciona para fulana, não quer dizer que vai funcionar para você. Então, e tá tudo bem, né? Então, vai adaptando ao seu ritmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que prefere muito mais ler artigos do que ouvir podcast. E eu acho que, para mim, por mais que o podcast seja o mais foda possível, mais completo possível, eu não consigo ouvir. Porque daí eles falam sobre A que eu não conheço no minuto 3, daí eu vou buscar o A no Google. Quando eu vejo passou 3 horas, eu ainda estou no minuto 3 do podcast, porque eu fiquei perdida vendo sobre o assunto A. Então, eu prefiro artigos. E tá tudo bem, sabe? Eu tenho uma das pessoas do meu time gosta muito mais de ver vídeos no YouTube do que ler. E tá tudo bem, sabe? O que importa é que aquilo tá agregando para a pessoa, sabe? E dali rearranje as prioridades pensando do que identificando rearranje as prioridades pensando no que identificamos anteriormente. Então, tipo, se você precisa mais de conhecimento técnico, aquele tipo palavras difíceis, entender por que o design thinking é daquele jeito, leia livros, né? Você não precisa ler o livro de cabo a rabo, porque não é uma história. Você pode ler lá, por exemplo, o capítulo que fala de design thinking de um livro. Já é
a forma de você aprender, ter carga técnica, resolver essa parte de conhecimento técnico sem precisar despender também uma vida, trocentas horas lendo um livro técnico de ponta a ponta. Por exemplo, existe o About Face lá, que é um tolete desse tamanho, que deve ter fácil umas 800 páginas. Eu tenho a versão em inglês aqui, exatamente. E eu jamais li de ponta a ponta, só fui nos tópicos que realmente me interessavam naquele momento. Porque ler livro técnico é muito pesado, não dá. Ou, por exemplo, você precisa de mais prática. Vai lá num workshop, lê nos estudos de caso de ver outras pessoas aplicando aquilo, que vai te dar carga de experiência, mesmo que seja de outras pessoas. Você vai ver o que elas aprenderam, o que elas fizeram, com as mesmas ferramentas que você está lendo lá no conhecimento técnico, certo? Ou, por exemplo, você vai lá e consegue entrar num hackathon. Pô, super legal. E é uma carga prática que você precisa e você já tinha identificado. Então, é muito olhando nesse sentido. E daí, tipo, como eu falei, curso é caro. Você precisa despender também muito tempo, às vezes. Por exemplo, você comprou um curso lá, mesmo que gravado, que tem 200 horas. Porra, é tempo pra caralho. Então, às vezes compensa você investir em, por exemplo, conteúdos gratuitos na internet, um artigo, um case, podcast, vídeos que sejam mais rápidos e te deem um bom caminho ali dentro dos tópicos. Como eu coloquei ali, valorize seu suado dinheirinho, não precisa comprar milhões de cursos. Eu sei que dá vontade para ter as certificações, mas às vezes vale você fazer um curso geral, por exemplo, de UX, ter uma noção básica de cada uma das coisas e depois ler um monte de artigo sobre aquilo e agregar mais ainda, sabe? É um dos pontos que eu vejo de cursos. É um bom abridor de caminhos, mas ainda depende muito da gente ir atrás de muita coisa para aprender mais e aprender 100% ou maior parte daquele assunto, né? Anote termos ou assuntos que te interessam e explorem também. Então, como eu falei, no podcast lá eles falaram, por exemplo, focus group. Puta, que caralhos é isso? Focus group é, né, sentar ali com uma galera e falar sobre um assunto específico. Então, eu anotei num papelzinho lá, vou pesquisar no Google sobre. E tá tudo bem. Você vai achar artigo, você vai achar vídeo, etc. Que é uma forma também de aprendizado. Então, você não precisa que fulano fale num curso só sobre focus group. Não, é uma ferramenta, é um coisinho assim de pesquisa, sabe? Então, você pode usar isso de caminho para você explorar os tópicos, sabe? E anote aprendizados e fontes para consultar depois. Porque é aquilo. Às vezes você vai aprender tanta coisa, consumir tanto conteúdo e você vai ficar, nossa, que da hora isso. Daí quando você vai ver, você nunca usou. Daí você faz, puta, e agora? Daí aparece aquela única oportunidade. 5 meses depois você leu a primeira vez sobre aquele assunto para você usar. E daí você fica, eita, onde que eu vi isso? Então, é importante. Digo de experiência própria, eu já não anotei várias coisas e foi o drama para achar o link que eu tinha visto. Então, eu gastei mais tempo achando do que entendendo de novo o que era aquilo e fazendo e aplicando. Então, não recomendo não anotar, tá? Eu recomendo anotar. Tá, até aqui tudo bem, gente? Eu falei rápido, vocês conseguiram entender? Ficou dúvidas? Então, beleza. Mas tá, o que vem depois dessa caralhada de coisa, dessas ferramentas, de toda essa autorreflexão, essa dor, essa tristeza? Trabalho pra caralho. Porque não tem o que fazer, é o que eu falei. Por mais que a gente lute, por mais que a gente vá, estude, leia e o cacete, não adianta nada a gente consumir todo esse conhecimento e não usar, sabe? Ou, tipo, só consumiu, guardou lá na gavetinha na memória, ficou lá e ficou. Então, tipo, não precisa assustar, tá?
É tranquilo, é de boa. É só realmente que né, a gente tem todo esse trabalho ali. É difícil, mas todas nós conseguimos, tá? Porque, assim, quando a gente olha, faz esse processo todo, a gente pensa, puta, quanta coisa que eu preciso focar, quanta coisa que eu preciso estudar e ver e evoluir, e parece que não acaba nunca. Ah, o aprendizado não acaba nunca, tá? Até hoje. Hoje em dia eu sou uma lead júnior, porque é a primeira vez que eu tô tendo uma experiência de lead. E eu tenho coisa pra caralho pra aprender. O pessoal do meu time me fica, meu Deus, você tá bem? Você tá insegura? O que que tá acontecendo? A gente pode te ajudar. Daí eu fico, o problema não é vocês, meus queridos, sou eu. Então, né, é o eterno sofrimento de aprendizado. Mas o que importa é que a gente consegue ver isso em pouco tempo. E a ideia desses boards é justamente você sentar lá 3 meses depois que você se dedicou, você leu, você estudou, e falar, porra, agora eu manjo desse negócio. Tira do ponto fraco e joga lá no ponto a melhorar, porque falta só experiência com aquele negócio. Daí você fica, meu Deus, eu estou melhorando. É uma forma visual de você enxergar sua melhoria, sabe? Então, é muito satisfatório quando você tira algo do a melhorar e coloca nos pontos fortes. Por exemplo, eu passei anos sofrendo com dinâmica, sofrendo com facilitação, pensando, meu Deus, eu sou insegura, eu sou tímida, o que, que eu faço da minha vida agora? Daí eu criei a personagem, eu sou a Isa, quando eu estou entrevistando pessoas, quando estou facilitando dinâmicas, porque daí, quando acaba aquilo, eu não sou a Isa mais, eu volto a ser a Bel. Então tá tudo bem. Virou um personagem, foi minha forma de lidar com aquilo. E hoje em dia as pessoas me elogiam pela forma que eu facilito coisas. Eu nunca pensei que ia chegar nesse nível, mas agora virou um ponto forte meu. Olha só, um negócio que estava no meu ponto fraco em 2017, agora é meu ponto forte, olha só. E foi tudo com base em estudar pra caralho, ler pra caralho, ver referência pra caralho, aplicar facilitação e pedir feedback. Puta, pedir feedback de facilitação dói. Vocês não têm noção. Mas ajuda. Então, fica essa dica para vocês. Tudo que vocês puderem pedir feedback, peça. Vai ser aquele soco na cara. Vai ser aquele soco no estômago. Mas vocês vão ver que aquilo ajuda, sabe? Porque nada melhor do que a pessoa que está lá na sua dinâmica participando para te dar o feedback mais sincero e mais construtivo que você possa ter, tá? E daí, se você já tem um trabalho na área, tenta enxergar essas oportunidades de aplicar isso no dia a dia, tá? Então, o que eu falei das prioridades ser flexíveis mudarem. Então, por exemplo, você viu que está tendo muitas telas, são muitas interfaces para você criar. Então, por exemplo, prioriza acessibilidade. Porra, puta oportunidade você pensar e olhar em questão acessibilidade na interface quando você estiver fazendo várias delas, sabe? Então, é muito nesse sentido. E se você não tem, ou não está empregado na área agora, tenta pensar em problemas do dia a dia ali que possam virar um case de estudo. Por favor, gente, não façam um redesign de Nubank, não façam uma nova feature para o iFood, dar tiro no pé, porque a gente não tem o contexto deles, a gente não entende as dificuldades de negócio, etc. Mas, por exemplo, pega ali um desafio que sua avó tem fazendo compra na feira. É uma puta oportunidade para você olhar, tipo, como que eu posso melhorar a experiência da minha avó na feira? E daí você consegue aplicar o seu conhecimento ali no dia a dia. Ou, por exemplo, puta, você estava olhando o app de fazer compra no mercado com, com seu, por exemplo, sua parceira. Daí você viu que, porra, por que, que o botão tá escrito voltar, sendo que, na verdade, a gente vai para listagem geral da categoria. Daí você pode usar aquilo de um case para
UX Writing, por exemplo, usando a sua cônjuge ali como sua usuária. E, então, tipo, usa esse conhecimento, tenta pôr esse conhecimento novo que você adicionou ali lendo com problemas do dia a dia e transforma no seu portfólio. Puta vitória. As pessoas vão falar, caralho, a pessoa conseguiu olhar algo do dia a dia para aplicar o conhecimento que ela está estudando. Olha que vitória. Então, tipo, isso já põe vocês muito na frente, muito na frente. Só de ter esse olhar de, tipo, usar o que você está estudando no dia a dia, tá? Mas é aquilo, não se esqueça, vamos junta. O Lady está aí, tem muita menina foda com experiência que pode ajudar vocês. Justamente aquele momento que eu falei, conversem com pessoas da área, no Ladies tem várias meninas que podem ajudar. Não só no Ladies, mas a comunidade inteira de UX é muito forte, muito aberta. Então, busquem essa ajuda. Direto alguém me manda mensagem no LinkedIn pedindo ajuda. E, tipo, eu, por exemplo, adoro responder. Eu acho que a Andresa tá aí. Ela foi uma das pessoas que marcou aleatoriamente uma call comigo e ela veio para mim, como que apresento melhor os resultados de pesquisa? Eu falei, você sabe como usar pesquisa? Ela ficou, eu acho que não. Daí a gente ficou 1h30 falando sobre esse assunto. E, pô, ela veio depois me falar, exatamente 1 ano atrás, ela veio me falar, mano, olha quanto eu mudei, quanto eu evoluí, quanto eu aprendi daquela época. E eu fico, caralho, que orgulho, que lindo. Tipo, as pessoas normalmente têm esse sentimento, sabe, gente, de poder ajudar. Porque, querendo ou não, a pessoa que você ajuda hoje pode estar daqui um ano trabalhando com você, sabe? E você quer trabalhar com pessoas fodas. Você quer trabalhar com pessoas que vão agregar. Então, nada melhor do que criar essa conexão, assim, e ajudar as pessoas para que elas sejam foda também, né? Por exemplo, um dos meus objetivos ali na coluninha de objetivos é ajudar as pessoas. Estou aqui fazendo isso. Eu gosto de compartilhar, eu me sinto bem fazendo isso. E daí aqui só uma tirinha rápida falando, eu vejo que você levou a parte do ninja do design da vaga bem a sério. Esteja contratada. Realmente, muitas vezes você consegue mostrar ali numa conversa, no seu CV, preparar aquilo para que você convença as pessoas. Por isso que é bom ter esse entendimento de nós mesmos. Porque, por exemplo, você vê lá, puta, o desafio é convencer os stakeholders de que precisa de design. Você já lidou com pessoas, você já lidou com cliente, você sabe fazer isso. Imagina, você estava lá trabalhando, vendendo sabonete, você conquistou trocentos clientes comprando sabonetes, só falando com eles. Isso não é uma skill? Porque você pode destacar quando você estiver ali falando com um entrevistador, falando, olha, vocês precisam de alguém que seja boa de comunicação. Eu sou, olha meus exemplos aqui. Então, é bom ter o autoconhecimento. E daí, me mandaram as perguntinhas lá no Forms, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar perguntas no chat também, por favor. Vamos lá, as perguntinhas, tá? CLT versus PJ. E agora? Vai depender. Assim, o PJ, ele é flexível, né? Você pode sair de férias, você pode sair do emprego, você pode trabalhar 6 horas, você pode trabalhar 4 horas. Vai depender muito do contrato que você tem com a empresa, né? Mas é aquele negócio, se você for demitido ou pedir demissão, não vai ter seguro-desemprego, não vai ter FGTS lá guardado, você mesmo tem que fazer seu pé de meia, INSS também você vai ter que pagar,
Por que eu sei disso do INSS? Porque minha mãe trabalhava lá. Então, ela sempre falou que se você for trabalhar como autônomo, você precisa pagar o INSS. Então, é aquele negócio meio insegurança. Mas tem muita empresa hoje em dia que contrata PJ mais por ser mais rápido que processo de CLT, ou porque, por exemplo, é, ou por exemplo, que você vai lá Pera, eu perdi um pouquinho a minha linha de raciocínio, desculpa. É, tem o PJ, as empresas contratam PJ ou porque é trabalho internacional ou porque para elas o processo de contratação é mais fácil, tá? E querendo ou não sai mais barato para a empresa porque não tem todos os impostos que tem a CLT. Mas é assim, se você tem essa disponibilidade para essa insegurança, é bom em guardar dinheiro e o valor do CLT, do PJ compensa, por que não? Às vezes é bom para uma primeira oportunidade também, para você ganhar XP. Então é muito ir do seu contexto. Tem muita empresa que contrata PJ e tem benefícios fodidos. E tá ótimo, sabe? É, só de, por exemplo, você ter um VR lá é, e não ter que tirar toda a alimentação do seu salário PJ, ótimo, maravilhoso. Então tem que muito pesar, assim. E tem que ver para também se, por exemplo, tem um monte de vaga júnior CLT por 2.500. Daí o cara te oferece uma PJ por 2.500, às vezes, tipo, não compensa, né? Dependendo do que você tiver que pagar com esse PJ. Vai muito do dois pesos e duas medidas, né? Lista ali certinho o que tem e vê, tá? Compara com outras vagas que sejam CLTs do mesmo nível e vê se compensa, tá? Focar em ser especialista ou generalista? Depende de novo. Tudo no design ou no UX é um grande depende, tá, gente? Já se acostumei. É, assim, se você está no começo da sua carreira e você já tem clareza que você quer ser researcher, writer ou qualquer uma dessas posições que sejam mais específicas, foquem desde o começo nelas. Mas se, por exemplo, você não tem certeza ainda de que caminho você quer seguir, do que você gosta, vai para o lado mais generalista, ou seja, PD, UX UI. Por quê? Você vai ter experiência, principalmente como PD, você vai ter experiência em todas as etapas. Daí você consegue ver, por exemplo, puta, não gostei de ser researcher, de ser só researcher, eu gostei do processo todo. Continua generalista. Ou você falou, puta, gostei muito de ser researcher. Daí você vai para o caminho de research. Não tem problema, assim. O que importa é, se você não tem noção do que você quer no começo, tenta generalista. Se você tem, tenta especialista. É muito daquilo. E daí, assim, a próxima. Se aperfeiçoar na função atual ou focar na migração? Uma pessoa mandou sobre UX Writing. E hoje em dia é content, eu acho. Se o foco está em migrar de fato, você quer muito fazer isso e rápido, tenta dividir, tipo, 30% na função atual, evoluindo a função atual, e 70% na migração diária, em conhecer a nova área. Se o foco não é a migração agora, é tipo uma side quest, tenta 50%, 50%, ou tipo 40, 60. Vai muito do seu foco. Você quer que isso aconteça rápido, tenta 30, 70. Tá? Como se manter no foco e não desistir? Essa pergunta é cabulosa. Mas, como eu falei antes, é trabalho pra caralho. Mas quando a gente tem esse objetivo bem claro na nossa mente, o que você quer, por que você quer, fica mais fácil manter o foco e não desistir. Foco para mim não existe, né? Déficit de atenção não dá. Mas não desistir, a força do ódio serve também. Mas é mais tipo, puta, eu quero muito ser UX Writer por XYZ. Foca nisso.
sabe? Lembra disso. Puta, eu tenho que estudar esse monte de coisa, mas é porque eu quero trabalhar com UX Writer, como UX Writer. Então, lembre-se sempre disso. Por isso também que eu coloco objetivos. Por exemplo, eu quero trabalhar na área de UX Writing. Coloca lá. Olha para aquilo todos os dias que você for olhar para sua carreira e pensa, puta, eu preciso disso. Eu preciso passar por essa dor para chegar onde eu quero. É difícil. Aquela palavra da moda lá, resiliência, que o povo adora. Então é isso, é aceitar, engolir uns sapos, cortar uns matos, mas a gente chega. É, a gente sempre chega. É só continuar e pensar, puta, isso aqui é passageiro, uma hora dá. Tá. E daí mandaram uma pergunta sobre como e o que anotar em entrevistas, mas entrevista com o usuário, tá? E como apresentar resultados. Lembrei da, da atriz. Não era o foco, né, dessa call, mas, tipo, eu coloquei ali um linkzinho do artigo do Medium, do iFood, que pode te dar umas dicas. Eu não sei quem mandou, se está aqui hoje, mas é, que é dicas assim, de como coletar insights. Daí tem outros artigos linkados que podem também trazer outros conteúdos nesse sentido. Mas é muito focado em o que é importante para o seu objetivo daquela entrevista. Então, tipo, você está fazendo entrevista porque você quer saber como é a experiência do seu usuário no app, por exemplo, no caso ali do iFood. Então, você vai fazer perguntas focadas nisso. Então, fica mais fácil você saber o que anotar quando você sabe por que você está fazendo aquela pesquisa, sabe? É muito nesse sentido. Mas o artigo vai dar mais ajuda nesse sentido, de entender a resposta para essa pergunta, tá? A Silvia Jesser, eu espero ter falado seu sobrenome certo, falou: boa noite. Vocês sabem se tem algum lugar onde posso trabalhar de forma voluntária para que eu possa adquirir experiência? Estou estudando UX e estou com dificuldade em pôr em prática. Então, tem, tem muitos lugares. Eu acho que tem um Todes, eu acho que é um desses programas, mas tem outros. Se você busca no LinkedIn sobre comunidades de UX, tem bastante gente falando sobre o assunto, mas você não precisa necessariamente trabalhar de forma voluntária para isso, como eu falei antes. Tipo, você pode pegar e pensar em problemas do dia a dia e criar soluções com base nisso, sabe? Não. Olha lá, a Laís trazendo boas experiências. Então, você pode pensar em problemas do dia a dia também, não necessariamente entrar em voluntariado para isso. Mas tem também comunidades que podem te ajudar nesse sentido. A minha apresentação era isso. Obrigada, pessoal, por ter ouvido. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se precisarem, tem aqui meu LinkedIn, tem meu e-mail, podem falar comigo tranquilamente. Eu vou atendê-las com o maior prazer, tanto se ficar alguma dúvida sobre os boards também, sobre o que eu falei, mandar salve. E se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais alguma coisa, mesmo que não seja dos boards especificamente, tamo junto. Minha experiência como lead. Cara, é uma montanha russa. Mas é um mundo novo, como eu falei, eu sou lead júnior. Tipo, tem que entender muito de sua relação não só com o seu time, mas com as pessoas que estão acima de você. Então, gerentes, diretores, e daí você começa a ver coisas que você, como pessoa do dia a dia, ali não consegue, informações, spoilers do que vai acontecer, e daí você fica, meu Deus, eu falo, não falo,
o que, que é, até que ponto eu tenho que falar para as pessoas que eu não falo. Então é muito muito diferente de ser uma PD do dia a dia. Antes eu acordava e eu pensava, putz, eu preciso ver os números do meu produto, o que está acontecendo com o meu produto? Hoje em dia eu acordo e eu falo, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer? É essa a experiência. É esse meu momento atual. Mas estamos indo, estamos de pouco em pouco. Estamos explorando. Mas como uma boa PD, eu chego nas pessoas e pergunto: e aí, como é a experiência de ser gestor para você? O que eu precisaria estar fazendo? Me ajuda. Então, eu tenho usado técnicas de entrevista com os meus chefes para saber o que é ser chefe. Então, chefe não, eu falo chefe por zoeira, mas ser líder, né? Gestor. Então, tem sido muito um desafio nesse sentido. A Aline ficou feliz que te ajudou. Quer falar alguma coisa sobre? Eu gosto de feedbacks, gente. Se vocês quiserem me dar feedbacks, eu agradeço. Pode ser live mesmo, não me importa, não. Obrigada, Andressa. Ainda estou esperando mais conversas com você, tá? Fica a informação. Normalmente as pessoas me chamam para conversar 1 hora, eu fico 2, fácil, assim. Então eu costumo falar demais, gente, desculpa. A Laís tinha desmutado, diga. Oi, eu não sei se agora é Isa ou Bel. É Bel, Me por conta. favor. Bel, tá bom. Não, Bel, mas só para falar, obrigada por compartilhar. Realmente sua fala, meu, foi muito clara em todos os pontos que você trouxe. E para mim, pessoalmente, vários pontos que você trouxe ajudou a clarear um pouco aquele famoso próximos passos, né? Porque, enfim, deu para conseguir me encaixar um pouco melhor nas coisas, nos conceitos que você trouxe, nas ideias aí, e, putz, isso ajudou bastante. Então, obrigada por compartilhar. Eu espero que as conversas não acabem por aqui mesmo. É só chamar. Eu adoro jogar uns verde, criticar umas coisas, mandar umas real. Eu sou dessas, eu adoro falar, gente. Por mais que não pareça, eu adoro falar. Que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha só, a Aline, ela é dev e está mudando para UX. Olha só, você já tem um highlight para você aproveitar. Ó. Você é dev front-end, você já tem muito conhecimento em HTML e CSS, que vai ajudar para caralho você construir interface ou telas. Uh, e se você for back-end, você também entende o impacto do sistema no dia a dia. Então, por exemplo, puta, você consegue olhar fácil sistemas e saber, puta, você precisa lembrar das telas de erro. E se não tiver nada nessa tabela, o que, que vai acontecer? Então, pense nisso, dá detalhe a isso. Diga, Patrícia, por favor. Oi, oi, eu queria te Olá. dar um super parabéns. Nossa, eu tava anotando aqui uns adjetivos, porque é bom para organizar meu pensamento, mas, nossa, tem uns que são muito fortes. Foi muito leve o conteúdo, extremamente didático, e eu gostei muito, porque foi muito divertido. Então, você conseguiu trazer muita informação e você trouxe método. O que é muito legal, você trouxe, tipo, você pode construir essa tabela, você pode construir esse gráfico. Nossa, eu viajei muito aqui enquanto você falava. Meu Deus do céu, eu posso me avaliar mais para frente, olhar para trás do que eu já desenvolvi. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter compartilhado esse conhecimento. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Que bom. Uma coisa que eu adoro fazer é olhar para as coisas que eu fiz antes e pensar o que, que eu faria diferente. Normalmente o choque é tipo, meu Deus, como que eu fiz essa bosta? Mas depois você olha, como que eu faria diferente, né? Qual que era o meu desafio? O que, que eu podia ter usado de ferramenta, o que eu não podia? Então, é divertido olhar para trás, sabe? Por mais que, como eu falei, é doloroso esse processo. É... Ah lá, a Andresa já trazendo resultados desse olhar para trás. É complicado, mas também a gente vê, tipo, olha o quanto eu evoluí, sabe?
Olha o quanto eu aprendi, o quanto eu sei que podia ter sido melhor naquela época. Então, acaba sendo um momento também conta o nosso famosa vozinha do síndrome do impostor, que isso, infelizmente, até hoje passa, mas ajuda a dar aquela silenciada no tipo, você falou que eu sou ruim? Não, olha o quanto eu já evolui nesse meio tempo. Olha meu trabalho aqui, olha meu trabalho agora. Então, é, é algo que eu recomendo, assim, tá? Que mais? Mais alguém? Amanda, você perguntou sobre trabalho remoto. Eu amo trabalho remoto. Eu posso dizer que eu fico grata à pandemia, isso soa muito errado, mas porque ela fez as empresas pararem e pensarem, puta, dá para fazer o trabalho de design, que é, no meu caso, né, de product design, de casa. E, tipo, dá tranquilamente. Então, a pandemia forçou as empresas a olharem o nosso trabalho de outra forma, sabe? Então, hoje em dia eu prefiro. Eu me concentro melhor, eu posso cuidar da minha vida melhor. Eu não falei, mas, tipo, de 2018 a 2020, eu trabalhava pegando fretado, eu acordava às 5 horas da manhã, que eu moro no interior de São Paulo, e eu ia para São Paulo capital todos os dias. Era quase 2 horas de busão de manhã no fim do dia. Eu acordava às 5 horas da manhã, pegava fretado, acho que 5h50, chegava lá, tipo, 7 e pouco da manhã, trabalhava o dia inteiro para voltar no fretado no fim do dia. Então, só de eu poder trabalhar de casa, fazendo a mesma coisa e sem ter que pegar 4 horas de busão no dia, é, faz eu ser uma melhor designer, sabe? Porque eu consigo me dedicar melhor, não tô cansada, não tô pensando em, puta, vou chegar 9 horas em casa e eu vou ter que fazer o jantar ainda. O que eu vou jantar? Então, tipo, eu prefiro, assim. Voltar aos fretados eu não quero mais. Enquanto eu tiver a oportunidade de trabalhar de casa, eu prefiro. Bel, vamos aproveitar e Hum, tirar uma foto com todo mundo? Se o pessoal quiser abrir a câmera, bora. Vai falar, quem quiser, gente, fique à vontade, é só para a gente registrar esse momento. Não tem problema também se não abrir, é só para a gente ter esse registro aqui desse momento que a gente teve. Então, pode ficar à vontade, porque eu sei que alguém pode estar comendo, então não tem problema. Ai, fala. Não tem problema, Flávia. Ai, fique à vontade, meninas. Vou aqui preparar minha carroça para printar. Ai, ai. Opa, todo mundo? Vamos lá, gente. 2, 3 e já. Vou tirar outra só por precaução, tá? Ai, de novo. 2, 3 e já. A Flávia eu também conheço. Obrigada, meninas. E fica aqui meu convite para quando vocês quiserem arriscar o inglês, nem que seja para ouvir nós falando inglês e errando tudo. Por favor, participem do Girl Talk Beats in English, que é meu projetinho também aqui, junto de outras meninas aqui no Ladies, e que eu amo de paixão, assim, de verdade. E que a gente fala de inglês, em inglês, de UX. Então, rola vários assuntinhos de júnior a sênior, a pedor, a gente já falou de carreira, já falou de tretas. Normalmente, os capítulos compartilham que vai ter o evento. É uma vez por mês. A gente faz num sábado de tarde, normalmente. Daí os capítulos, eles compartilham. Eu normalmente compartilho no meu LinkedIn, me adicione. Só procurar Isabel Vieira, vocês vão me achar lá. E é isso, não sei se ficou mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida.
Diga, minha mentoria. Teve spoilers hoje. Sim. Tá conseguindo escutar? Sim, tranquilo. Ah, tá. Tem uma pergunta, assim, eu posso fazer aqui, já aproveito se alguém também tem essa dúvida. Mas é a respeito, assim, na hora de escolher a empresa para se trabalhar, por exemplo. Vale escolher uma empresa pequena ou uma grande quando está começando, assim? Isso impacta para quem é júnior? Então, minha resposta é depende. Eu falei que tem muito depende dessa vida. Mas por quê? O que eu falo normalmente é escolha uma empresa que você vai ter alguém com mais experiência para te ajudar, mesmo que seja ou de UX mesmo ou de produto, tá? Porque essa pessoa consegue te ajudar a evoluir as coisas sem você só sofrer com isso. Porque normalmente aqui no Brasil tem um sério problema que tem muita empresa que contrata júnior sem ter um pleno ou um sênior do lado. E às vezes nem de produto, tipo, nem um PM para te ajudar ali do lado. E você acaba aprendendo muita coisa na dor. E não é papel de uma pessoa que está aprendendo ficar defendendo o trabalho do design, a importância do design, construindo cultura de UX dentro de empresa, tá? Você tem que focar em realmente... Tchau, Silvia. Realmente desenvolver seu conhecimento. Lembra das hard skills lá. Então, você aceitar uma empresa só porque foi a primeira que te chamou, mas chegando lá e tipo, puta, eu tô sozinha, o que que eu faço? Vai acabar sendo mais prejudicial do que te ajudando. Às vezes, se você tivesse uma pessoa te ajudando, o que você levaria 1 ano para aprender sozinha, a pessoa ali te faria aprender em 6 meses, sabe? É muito isso que eu recomendo. Independente do tamanho, tá? E é uma coisa já que eu já adianto. A maturidade de UX no Brasil é muito baixa, tá? Tem aquele negócio do Norman Nielsen lá, que é de 1 a 6. A maior parte do Brasil tá 2, chorando 3, tá? Então, é muito comum você achar empresas que contratam o UX designer, o UX writer, researcher, que seja, sem saber direito o que a gente vai fazer. Mas porque outras empresas estão contratando ou porque alguém sugeriu que precisava ter. Então, rola muito aquele discurso de bater na mesma tecla, evangelizar, né, explicar o que a gente faz. E normalmente isso só pessoa com mais experiência consegue fazer direito sem sofrer, sem ter que bater cabeça, sem ter que gastar horas estudando para aquilo. Então, é por isso também que eu recomendo que você aceite oportunidades que tenham alguém para te ajudar. Não comprar essa luta sozinho. Mais alguma coisa? Acho que só, né? Ou as meninas estão tímidas, mas... Obrigada por participarem, gente, de verdade, sim. Foi a primeira vez que eu falei sobre esses boards com mais pessoas, não só meus mentorinhos ou meus amiguinhos. Então, espero que ajudem vocês e se vocês usarem, depois de um tempo, me deem feedback de como foi a experiência lá pelo LinkedIn mesmo, que eu fico curiosa em saber como as outras pessoas usarão. É isso. Tchau, gente. Boa noite.